Segunda parte. Considerações de Ananda. Não venho de alta esfera, nem de subidos postos, a fim de me articular com o relato de quem se apresentou como Raul, do mesmo modo como poderia ter se apresentado com milhares de outros nomes, por ser muito mais vivido, bastante mais experiente dos bancos carnais e de suas consequentes aplicações. Verdadeiramente, para quem apenas possa encarar a espiritualidade do ângulo estreito de uma só romagem carnal, muita possibilidade há de engano, de falhas nas aplicações analíticas. Por mais que se esforce a prol do melhor juízo, outro tanto, porém, não deverá acontecer para aquele cujo farnel espiritual se apresentasse como lado de verdadeiro cabedal informativo. A carne, ou todo aquele contingente que lhe forma o séquito chamado personalidade, que normalmente engloba todos os fatores, a começar no intelecto e a terminar no labirinto da contextura psicológica, soe trair, muita vez, até mesmo ao mais policiado indivíduo. E surgem, então, presunções do mais descavalgado e estapafúrdio estofo. O simples pardal se acredita altaneiro condor, pretende ver tudo bem do alto, arroga-se a medir os mais formidáveis acidentes pelo prisma dos mais decisivos e uniformes contornos. Assim como não são vistos do alto os acidentes geográficos, reduzidos a simples e sumidos pontinhos na vastidão do painel geral, assim mesmo se acredita capaz de o fazer o presumido ao encarar o complexo dos fatos hierárquicos e espirituais. Não lamento apenas por mim, faço-o por todos aqueles que se julgam mestres e que ainda não conseguiram ser bons alunos. O número deles chama-se Legião. Sua infeliz ação se estende pela face da terra e cobre vastas ações demográficas, espargindo erros e causando lesões profundas. Eles aumentam, pelo triste exemplo, o número daqueles que se fazem corolários de suas nefastas gestões. Eles roubam irmãos ao céu, eles os metem nas garras da falha presente e das desilusões futuras. Passam adiante o veneno ardiloso e sutil que se chama vaidade, convencimento, orgulho sectário, etc. Coisas que passam por conhecimentos seguros e conquistas imorredoras, virtudes despertadas que os alçarão aos píncaros celestiais. Valem por fábricas de blasfêmia, pois todo aquele que pretende dispor da justiça divina ao bel prazer das suas concepções vaidosas, nada mais faz do que blasfemar. É obrigação do homem ser simples e humilde, e tanto mais simples e humilde, e tanto melhor servidor, quanto mais se acredite superior em conhecimentos verdadeiros. Esse triste mistério, porém, ao qual se entregam milhões de seres por se julgarem rematados conhecedores de filosofias deístas ou recamados cultores de pensamentos e práticas tidas como vitoriosas, isso é apenas blasfêmia. Tremenda lição a do Cristo quando respondeu que bom, só Deus o é. Não que se tivesse em conta de ruim, mas sim para deixar exemplo de humildade e simplicidade, isto é, que se mantenha o homem na linha correta de ação, humanamente comportado, tenha lá a soma que for de conhecimentos e faculdades despertadas, deixando o balanço final de seus méritos por conta daquela justiça que não sofre isenção de plenitude. O mundo terrícola, por estar ainda no período transitivo entre a mais recalcada idolatria e os primórdios do verdadeiro culto espiritual, por estar emergindo agora do profundo lago das feticharias e das mais ridículas superstições, está realmente abarrotado de pretensos santos e fazedores de santos, embora uns e outros nada saibam de sua encarnação anterior. São criaturas que tomam, aberta e inadvertidamente, os mais presumidos títulos, as mais avançadas prerrogativas, objetivando os mais sérios e difíceis problemas pelo prisma de sua mais leviana e insensata concepção. Como deixou patente o Cristo, não saberiam acrescentar um côvado ao seu tamanho material, mas sabem julgar a suprema lei pelo ângulo errado e infeliz de sua morbidez sectária e vaidosa,
arrogante e blasfema. Eu falo com plenitude de autoridade, e se estivesse no plano carnal, cultivando um ronceirismo qualquer, tido e havido por religião, e que infelizmente de religião só tem o nome, poderia acrescentar, defendendo o direito do erro, que cada um é religioso como quer e pode. É a mínima defesa para o máximo dos erros, de vez que o testemunho do verdadeiro culto espiritual é o amor entre irmãos, e disso bem pouca gente faz questão de entender e cultivar. Como pode ser que uma sociedade verdadeiramente religiosa comporte guerras, roubos, calúnias, adultérios, maledicências, vícios de variantes ordens e fraudes em todos os quadrantes de aplicação humana? E não se diga que um número mínimo impõe condição à totalidade humana. A verdade é que, infelizmente, mínimo é o número daqueles que se buscam acertar o passo pela diretriz divina. Eu, por exemplo, quando Ananda, completamente entregue a um enlevo místico decorrente dos ensinos búdicos, decididamente envolvidos pelos arroubos nirvânicos, sem conhecer patavina do meu passado, de minhas vidas esparramadas pelo crivo de atividades as mais diversas, dava-me a pensar como liberto, como integrado em Brahma. Deixava que absolutamente solta, perfeitamente livre, cantasse no meu íntimo o dobre final das vidas carnais. Para mim, então, só restava chegar à hora final da separação completa, da perda até mesmo da individualidade, pois essa é que era a minha concepção pessoal. No entanto, como lestes, tudo foi por água abaixo, só restando impávida a certeza da imortalidade e a continuação dos mais graves problemas por solucionar. A morte do corpo reviveu o lume dos velhos e intransferíveis compromissos, embora o fizesse através de nenhuma explicação inicial. Tudo redundar em angustiosas expectativas e, por fim, naquela caminhada louca através daquelas planícies, pensando alcançar o mosteiro, para ali, num ambiente diferente, em meio às nuvens, forçar o nirvana a se revelar, viesse de fora ou surtisse do íntimo de cada um de nós. Não posso negar que o plano superior tenha ingerido em nossas mentes, até mesmo forçado, aquela caminhada esquizofrênica ou alucinada, mas posso afiançar o que tinha ele em vista, pois o recolhimento havido, com a chegada do mensageiro de caçapa, nada mais representou que o encontro com a realidade. Meu corpo de homem desencarnado feriu-se, dilacerou-se, fez-se uma pasta de carne, sangue e sujeira, tudo de permeio com bastante lágrimas e lancinantes gemidos. De tanta mágoa, de todo aquele sofrimento, visando alcançar um posto mais propício à oração e ao recolhimento, porque eu tinha por certo que atingir o mosteiro seria alcançar o socorro dos mestres espirituais, de toda aquela espaventada fuga, restou apenas o reencontro com a fria realidade, com a história pura, em si mesma toda vincada, feita de altos e baixos, onde restava, por fazer, como ainda resta, desbravar os sertões internos. É permitido ao homem apresentar desculpas, requerer prerrogativas, justificar enganos, erros e fraudes, perversidades e crimes. A lei concorda em que se façam defesas pessoais de toda a ordem e monta. Permite ela que, pelo uso do livre-arbítrio e abusos concepcionais, apresente o homem a sua versão sobre todas as condutas que possa ter tido. O assassino, o ladrão, o caluniador, o idólatra, o mentiroso, etc., poderão explicar a seu modo os seus motivos e as suas justificativas. Conseguirão vencer e convencer aos semelhantes, assim como a si próprios se hajam convencido. No entanto, como a lei é poder equilibrador e íntimo a tudo e a todos, não é alheia ao que se passa e nunca será quem venha a recuar, deixando o caminho livre ao chicanismo das inteligências pervertidas. Que façam os homens tudo quanto entendam, enquanto no uso das liberdades relativamente conferidas pela lei,
que justifiquem seus erros e facilitem reproduções à vontade, mas não pretendam poder convencer ao poder equilibrador, qualificado como lei, por ter sido revelado em forma de código intelectual. Farão marcha ré todos quantos tenham errado, espontânea ou propositalmente, volverão atrás todos quanto tenham agido erradamente, simples ou maliciosamente, por interesses subalternos ou enganosos comodismos. Hão de recalcitrar contra o aguilhão todos aqueles que tenham traficado com as coisas da fé, transformando o poder afetivo de ordem espiritual em comércio de fonte ou renda material. Quem jamais voltará atrás é a lei, é o poder que aciona a justiça imaculada. Já disse e repito, a humanidade terrícola mal está saindo dos coeiros supersticiosos e fetichistas, a gosto pelo cultivo dos mais ridículos sistemas de aplicação religiosa. Jesus bem que ensinou a lição do vinho novo e do remendo de pano também novo. Deixou patente que a adoração a Deus deve ser em espírito e verdade. Enquanto passam os séculos e se repetem as palavras, continuam funcionando as guerras, os assassínios, os roubos, os adultérios, as idolatrias, etc. É que a superstição e a idolatria podem mais do que o Cristo interno, mais do que a verdade que se acha sepultada no âmago de cada um. Porque Jesus, vivendo a divina função de Cristo, paradigma ou modelo, nada mais fez do que lembrar a todos a necessidade premente de libertação do Cristo interno. Já foi dito, por outro relator, que Jesus não veio pedir adoração para si a quem quer que seja. Veio avisar e lembrar a necessidade intransferível de libertação por evolução. Enquanto, no entanto, campeiam pelo mundo idolatrias sem conta em nome do Cristo e, a propósito do Cristo, também vicejam perenemente as mais abjetas condutas, como prova de que a corrupção tomou o lugar da virtude. De tudo quanto foi operado pelo Divino Mestre e perseguido pelos apóstolos, que resta, afinal, no seio das igrejas, das ramificações? E é necessário dizer que assim se passou com todas as revelações?